5 histórias reais de terror no Brasil que vão te deixar de cabelo em pé. Hoje, vamos mergulhar no lado mais sombrio do nosso país. Prepare-se, porque vamos explorar o lado macabro da nossa história. Vamos falar sobre eventos reais, com vítimas reais, que aconteceram em lugares que você pode até conhecer. Histórias de tragédias inexplicáveis, assassinatos brutais e lugares assombrados que até hoje ecoam o sofrimento do passado. Vamos começar. O Inferno na Terra. A tragédia do edifício Joelma. São Paulo, 1º de fevereiro de 1974. Um incêndio catastrófico irrompe no edifício Joelma, um gigante de concreto de 25 andares. As chamas consomem tudo, transformando o prédio em um verdadeiro inferno na Terra. 191 pessoas perdem suas vidas nesse trágico incêndio. As imagens do incêndio chocaram o Brasil e o mundo. Anos antes, o terreno foi palco de um crime brutal. Um professor assassinou a própria mãe e suas 2 irmãs. Após a tragédia, relatos de atividades paranormais começaram a circular. Pessoas afirmavam ouvir gritos lancinantes vindos do prédio, mesmo com ele vazio. Até hoje, o edifício Joelma carrega a marca da tragédia. Muitos acreditam que o local ainda seja assombrado. E você, teria coragem de entrar no edifício Joelma, sabendo de toda a sua história? O Holocausto Brasileiro. As paredes macabras do Hospital Colônia de Barbacena. No interior de Minas Gerais, se esconde um lugar que guarda um passado sombrio e perturbador. Um lugar onde a dor e o sofrimento foram uma constante por décadas. O Hospital Colônia de Barbacena, um hospício que funcionou entre as décadas de 1930 e 1980, é um símbolo de um dos capítulos mais tristes da história brasileira. O Hospital Colônia de Barbacena foi criado para tratar pessoas com doenças mentais, mas rapidamente se transformou em um depósito de indesejáveis, pessoas que a sociedade preferia esquecer. Milhares de pessoas, muitas delas apenas marginalizadas pela sociedade, foram enviadas para lá. Eram homens, mulheres e até crianças, todos jogados em um lugar de desespero. Dentro dos muros, os pacientes não encontravam tratamento, mas sim o terror em sua forma mais pura. A esperança era uma palavra desconhecida. As condições de vida eram subhumanas. Superlotação, falta de higiene e alimentação inadequada eram a norma. Choques elétricos, lobotomias, banhos gelados, confinamento em camisas de força, métodos cruéis que visavam não curar, mas apenas calar e subjugar. A dor era constante e a dignidade inexistente. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram dentro do Hospital Colônia de Barbacena. Suas vidas foram apagadas sem qualquer compaixão. Relatos de aparições, de vozes, de vultos fantasmagóricos são comuns até hoje. O sofrimento parece ter deixado uma marca indelével. Hoje, o Hospital Colônia de Barbacena está desativado, mas suas ruínas servem como um lembrete macabro de um passado que o Brasil tenta esquecer. Um passado que ainda assombra. Um lembrete de que a crueldade humana não tem limites. A história do Hospital Colônia é um testemunho da capacidade humana para o mal. E você? Conseguiria andar pelos corredores vazios do Hospital Colônia sem sentir um calafrio na espinha? A presença do passado é quase palpável. O Hospital Colônia de Barbacena é um lembrete de que a história não pode ser esquecida. É um chamado para que nunca permitamos que tais horrores se repitam. O enigma macabro do caso Evandro, um crime brutal que chocou o Brasil. Guaratuba, Paraná, 1992. Uma pequena cidade litorânea que jamais seria a mesma. Evandro Ramos Caetano, um menino de apenas 6 anos de idade, desaparece sem deixar rastros. A família, desesperada, inicia uma busca frenética.
6 dias depois, o corpo de Evandro é encontrado em um matagal. A descoberta choca a comunidade. O corpo de Evandro apresenta sinais de crueldade inimagináveis. A brutalidade do crime é difícil de compreender. Mutilado, sem os órgãos internos, marcas de rituais macabros. A cena do crime sugere algo além de um simples homicídio. A investigação do caso Evandro é um emaranhado de pistas falsas, depoimentos contraditórios. A polícia enfrenta dificuldades para encontrar a verdade. 7 pessoas são presas, acusadas de envolvimento no crime. A cidade fica em choque com as prisões. Entre elas, figuras importantes da cidade, como a esposa e a filha do então prefeito de Guaratuba. A comunidade se divide em opiniões. O caso ganha contornos ainda mais sinistros com a suspeita de um ritual de magia negra. A mídia explora essa narrativa. Apesar das prisões e das confissões, o caso Evandro continua um enigma sem solução. As dúvidas persistem. As provas inconsistentes, as denúncias de tortura policial, as reviravoltas e contradições transformam o caso em um dos mais complexos e perturbadores da história criminal brasileira. A justiça é questionada. O caso Evandro continua a assombrar o Brasil até hoje. A memória do menino permanece viva. Um crime brutal, sem solução, que expõe o lado obscuro da natureza humana e a fragilidade da justiça. A busca por respostas continua. E você? O que acha que aconteceu com Evandro? A pergunta ecoa na mente de todos. Vozes do Além, o hospital abandonado de Sorocaba e seus moradores invisíveis. Em meio à selva de concreto da cidade de Sorocaba, ergue-se um gigante silencioso e imponente, o antigo hospital psiquiátrico. Construído no início do século XX, o Hospital Psiquiátrico de Sorocaba tinha como objetivo oferecer tratamento a pessoas com doenças mentais. No entanto, com o passar dos anos, o local foi se deteriorando. Histórias de negligência, maus tratos e até tortura começaram a surgir. No final do século XX, o Hospital Psiquiátrico de Sorocaba fechou suas portas. Abandonado e esquecido pelo tempo, o prédio se tornou um fantasma de si mesmo. Moradores da região afirmam que o local é habitado por almas atormentadas. Histórias de aparições, vultos fantasmagóricos, vozes sussurrantes ecoando pelos corredores vazios são comuns. O hospital abandonado de Sorocaba se tornou um imã para aqueles que buscam desvendar os mistérios do mundo paranormal. E você, teria coragem de entrar no hospital abandonado de Sorocaba? De encarar o silêncio perturbador e a sensação de estar sendo observado? O grito que ecoa no tempo. A história assustadora do menino do Engenho de Dentro. No coração do Rio de Janeiro, existe um bairro que guarda um segredo macabro e perturbador. Essa é a história do menino do Engenho de Dentro, um conto de tragédia, injustiça e assombração que atravessa gerações. Em 1953, Arlindo Neto, de apenas 13 anos, desaparece misteriosamente, deixando a comunidade em choque. Dias se transformam em semanas, até que o corpo de Arlindo é encontrado em um terreno baldio, em condições terríveis. O corpo de Arlindo apresenta sinais de violência brutal, chocando ainda mais a todos. Marcas de espancamento, tortura, crueldade, que ninguém poderia imaginar. Meses depois, um homem é preso, acusado pelo crime hediondo. Ele confessa a autoria do assassinato, alegando insanidade, mas a comunidade nunca se recuperou. A sombra da tragédia paira sobre o Engenho de Dentro, trazendo um ar de mistério e medo. Moradores do bairro relatam acontecimentos estranhos e inexplicáveis, que continuam até hoje. Uma criança com a mesma descrição de Arlindo é vista vagando pelas ruas desertas durante a noite como um fantasma. Um choro de criança ecoa no silêncio da madrugada, mas ao se aproximar, não há ninguém, apenas o vazio. Dizem que a alma de Arlindo, vítima de tamanha crueldade, não encontrou paz e vaga pelo bairro, assombrando os moradores.
E você, acredita na história do menino do engenho de dentro? Será que ele ainda está por aí esperando por justiça? E então, chegamos ao fim da nossa jornada pelos cantos mais obscuros e assustadores do Brasil. Histórias reais, que aconteceram em nosso quintal, mostrando que o terror não se limita aos filmes e livros. O que você achou dessas histórias? Qual delas te deixou com mais medo? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!